Bom, irmãos, essa é a segunda parte desse estudo, do segundo estudo sobre as duas casas de Israel. Então aqui nós vamos pegar alguns textos, para mostrar a restauração do reino, como que Deus fala acerca dessas coisas, usando os termos casa de Israel, Efraim e Judá, e tudo isso depois ele é interpretado pelos apóstolos. Nós vamos ver depois as cartas dos apóstolos, como que eles entendem essas profecias. Então, um dos primeiros textos sobre a restauração do reino, e aquilo que Deus profetizou sobre esses dois povos. Então, texto de Oséias capítulo 1, nós já lemos o texto inteiro, vou pegar só o finalzinho dele. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Falando do reino da casa de Israel, que perderia o direito de ser povo. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia vós não sois meu povo, se lhes dirá vós sois filhos do Deus vivo. Então, texto que o apóstolo Paulo cita em Romanos capítulo de número 9. E o apóstolo Pedro também cita, vós que não era povo e agora são povo. O apóstolo Pedro está com essas profecias na sua mente quando ele cita esses termos. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então nós já vimos o nome dos filhos de Oséias. Então Jezreel significa Deus semeia. Então o dia que Deus semeou a semente de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que caiu na terra, para que ela dali, na sua morte na cruz, no derramamento do seu sangue, um novo reino pudesse ser surgido, uma nova aliança. E essa nova aliança faria a união desse reino que foi dividido. Um deixou de ser povo, o outro estava muito longe do Senhor, mas Deus uniu eles e constituiu sobre eles uma só cabeça, Cristo. Então o apóstolo Paulo pega essas coisas e ele entende que o Israel espiritual, ou o Israel de Deus, ou a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. E assim como Cristo morreu, nós também ressuscitamos com ele. Ele fala isso em Romanos. Ele também não tira isso da cabeça dele. Ele tira isso também dos profetas. Então em Oséias, no capítulo 6, olha que coisa tremenda, palavra do Senhor: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. Olha que coisa tremenda, a profecia de Cristo, a ressurreição do Senhor, depois de morto, ressurgido ao terceiro dia. Só que assim como Cristo morreu e ressuscitou, o povo de Deus também morreu com Cristo, para viver com Cristo uma nova vida, uma vida ressurreta. Então, o apóstolo Paulo, ele tira todas essas coisas, não é da cabeça dele. Muitos irmãos não conseguem entender, mas o apóstolo Paulo, ele tinha a revelação de Deus porque ele conhecia as profecias. E quando ele conhecia as profecias, antes de se converter ao Senhor, ele estava bloqueado, mas ele tinha todas essas coisas na sua mente. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, essas profecias começaram a abrir diante dos seus olhos. É como o testamento que fala da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Tem pessoas que pegam esse texto e falam que isso é a criação da nação de Israel literal. Mas não, irmãos, é lindo. Isso está falando da ressurreição de Cristo. É um corpo espiritual, que é composto por judeus e
e também para os gentios, como o apóstolo Paulo cita nas suas cartas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Olha que coisa tremenda. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. É lindo isso, porque aqui está falando do derramamento do Espírito Santo. Quando você olha o contexto do Israel literal, haviam ali na terra prometida duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã acontecia quando eram feitas as primeiras colheitas, e a chuva serôdia quando acontecia a segunda colheita, do período, né, da colheita de Israel. Isso tudo está ligado às festas judaicas, que depois nós vamos estudar mais à frente. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Olha que Deus faz a diferença. Efraim aqui é a casa de Israel, 10 tribos. Judá é a casa de Judá, reino do sul. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Olha que lindo, irmãos. Deus usando uma linguagem que ele fala na carta no livro de Cantares. Cartas maravilhosas. Deus usando que o povo dele, o amor dele para Deus é coisa tremenda. E Deus ele vai fazer essa ligação novamente. Quando nós vamos para Isaías, né, o texto que começa em Isaías 7, nós vamos ver também a sequência desse texto, com detalhes mais detalhados à frente, mas ele tem a sua conclusão em Isaías capítulo 11. E em Isaías capítulo 11, olha o que o Senhor diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Olha que coisa tremenda. Está ligando com Oséias, a semente de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a sua vara, e da sua boca e com a sopro dos seus lábios matará o perverso. Olha que coisa tremenda. Se você não estudar Isaías 10, 9, você não vai entender porque que Deus está falando que é pelo assopro da boca que ele vai matar o perverso. Essa palavra aqui de Isaías 11, ela está ligando várias profecias. Ela está ligando com Daniel. Ela está ligando com a carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo vai explicar essas coisas. Naturalmente, ele não cita todos os textos, porque se ele citasse todos os textos, seriam cartas gigantescas. Mas ele vai fazendo resumos para que nós possamos entender a palavra do Senhor de forma profunda. Ainda em Isaías 11, olha o que o Senhor diz. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante de seu povo, que foi deixado da Assíria. De novo eu falei da Assíria, nós vamos falar sobre isso no futuro, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão. Muitas vezes você não sabe o que é Elão, mas Elão, no Antigo Testamento, ele é o povo que dá origem a hoje o que nós chamamos de Reino do Irã. Então, vários nomes do Antigo Testamento que para você parece que não faz sentido, ele tem total sentido. E nós vamos estar falando sobre isso ao longo dos nossos estudos. De Sinar, de Amate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá, desde os 4 confins da terra. Olha que coisa tremenda, ligando um monte de profecia. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Por que existia uma inveja? Lembra que eu falei da mulher samaritana? Havia uma divisão
de onde que seria a adoração. Só que Deus acaba com essas coisas. E ele acaba com essas coisas onde? Na raiz de Jessé. É um novo reino. O reino que foi passado, ele acabou. Deus vai criar uma nova aliança. Efraim não invejará Judá. Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. É tremendo, irmãos. Além de Isaías, nós podemos ver também sobre a restauração do reino em Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Isso aqui também está ligando várias profecias. Eu irei e darei descanso a Israel. O descanso, Deus está falando de coisas tremendas. Quando Deus cria a terra, no 7º dia, ele dá o descanso. Porque o descanso fala de coisas eternas, do tempo onde não vai haver mais injustiças, dores. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Deus está falando de uma edificação espiritual. Ainda será adornada com adufes e sairá com coro dos que dançam. Ainda em Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra de Oséias capítulo 1? Deus une esses dois reinos novamente. Só que ele une esses dois reinos novamente no Messias. Ele não une esses dois reinos novamente num território. Ele une no Senhor. É a Nova Jerusalém. Deus pega coisas literais para falar de coisas espirituais. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado. Desposado aqui o Senhor fez um casamento. Só que o povo recebeu carta de divórcio, né? Como eu já falei mais atrás. Diz o Senhor: porque essa é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Né? Diz o Senhor: na mente lhe imprimirei as minhas palavras, também no coração escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha como que Deus está ligando profecia, está pegando esse pedaço, está ligando com o texto de Isaías que nós lemos, está ligando com Oséias, todas as profecias interligadas. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem a seu irmão, porque, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei os seus pecados, suas iniquidades, e de seus pecados eu não mais me lembrarei. Irmãos, quando que Deus ele perdoa os pecados e ele não lembra dos nossos pecados? Quando o Senhor derrama o seu sangue. Isso não está falando de coisas, embora possa ter uma ligação literal, tudo na palavra tem um pouco de tem literalidade e tem espiritualidade. O Senhor está falando do sacrifício de Jesus, dessa nova aliança, desse novo reino que ele estaria formando. É tremendo. E nessa nova aliança, ele escreve as leis não é mais em pedras, em uma tábua de pedra, é no coração. Na primeira aliança, as leis estavam em tábuas de pedra, porque ela representa a situação do coração do homem. Só que na segunda aliança, Deus ele vem e escreve a sua lei no nosso coração. Retirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós o coração de carne. É tremendo, irmãos. É lindo demais a palavra do Senhor. Ela chega a emocionar as nossas vidas.
isso traz grandes revelações. Em Ezequiel, para completar esse estudo, esse segundo estudo sobre as duas casas de Israel, olha o que o profeta fala, que o Senhor fala por intermédio da boca do profeta. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem. Ele não diz isso, filho do homem, à toa. Embora ele esteja falando com Ezequiel, ele está mostrando que essas coisas estão ligadas ao Senhor Jesus. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diz o Senhor Deus aos ossos secos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Lembra de Oséias capítulo 6? Ele fez a ferida, mas ele ligará. Ao terceiro dia nos levantará. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Essas profecias falam do Messias, mas também falam do tempo que há de vir, onde todos os mortos em Cristo ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Profecias tremendas, das quais o apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas. Ainda em Ezequiel, olha que coisa linda. Se os irmãos não conhecessem as duas casas de Israel, o que é Efraim, o que é Judá, vocês não vão entender o que o Senhor está falando por intermédio de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço da madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz deles um só pedaço. Olha que coisa tremenda. O Senhor está ligando a profecia de Ezequiel com a profecia de Oséias. É a mesma profecia, só que Deus está usando outro contexto. Ali ele está falando de um corpo constituído sobre uma só cabeça. Aqui o Senhor está falando sobre pegar duas madeiras, dois pedaços de madeiras e unir esses dois pedaços. É lindo demais. Ajunta-os um ao outro, faze dele um só pedaço, para que se tornem apenas um na minha mão. Antes eram dois reinos, estavam separados, mas Deus une para criar um novo reino, apenas um na mão do Senhor. É lindo demais. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelará o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei o pedaço da madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeiras em que houver escritos estarão na tua mão perante eles. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor. Olha aqui que Deus está querendo explicar sobre isso. Eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e congregarei eles de todas as partes, e os levarei para a própria terra, a Jerusalém espiritual. Farei deles uma só nação, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, Senhor Jesus. Nunca mais serão duas nações. Percebe, irmãos, a profecia? Como que essa profecia está falando do Israel literal que hoje vive na Terra Prometida? Os judeus não estão separados dos judeus. Não há separação, não há divisão.
Aqui Deus está falando de duas nações. Nunca mais no futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Irmãos, isso está acontecendo hoje? Ainda não, irmãos. Nós estamos vendo, nós conseguimos ver de pedaços dessas coisas na igreja. A gente consegue sentir, mas toda a realidade disso, ela vai acontecer no futuro. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias que pecaram, e eu os purificarei. Olha que coisa linda! Assim eles serão, olha de novo, o mesmo termo que aparece em Oséias, aparece em Isaías, aparece aqui de novo em Ezequiel. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Lembra de Oséias capítulo 1? Andarão nos meus juízos. Lembra de Ezequiel 31? Guardarão os meus estatutos. Lembra de Ezequiel 31? E os observarão. É lindo demais. Por que eles vão observar? Porque a lei está escrita no coração. É um só pastor, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. O Senhor, ele começa a unir todas essas coisas de forma tremenda para encher o nosso coração de alegria. Todos esses textos, por exemplo, Ezequiel, esse texto de Ezequiel 37, o apóstolo Paulo fala sobre isso, essas coisas no livro dos Efésios. Ele não cita o texto de Ezequiel 37, mas quando você lê a profecia de Efésios, quando você lê o texto de Efésios com a profecia de Ezequiel na mente, você vai ver que o apóstolo Paulo estava com essas coisas na mente, porque ele sai repetindo coisas que estão escritas na profecia de Ezequiel. Ele não tira as coisas da cabeça dele. É lindo demais. Isso vai acontecer em várias cartas. Os apóstolos vão citando profecias sem digamos, dizer a profecia, mas se você está com ela na mente, você vai entender o que o apóstolo está dizendo. Irmãos, é maravilhoso. Por isso que eu trouxe esse estudo inicial sobre as duas casas de Israel. Tem mais muitas coisas para a gente falar. Nós ainda vamos continuar falando sobre esse estudo sobre as duas casas de Israel, porque quando os irmãos entenderem essas coisas e começar a ler as profecias que pareciam completamente difíceis de serem entendidas, vocês vão ver que elas vão abrir diante dos seus olhos. Muitas das coisas que estavam oclusas, estavam cobertas, elas vão ser abertas. É lindo demais. Bom, é isso, irmãos. Estamos terminando o nosso vídeo. Essa é terminando essa segunda parte do nosso estudo, desse vídeo, nosso estudo de número 2. Espero que os irmãos tenham gostado. Se gostaram do nosso estudo, curte o nosso vídeo, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam aprender esses estudos que nós estamos trazendo aqui para os irmãos. Compartilhe o canal, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Deixa no comentário aí embaixo também o que você achou do vídeo, dá sugestões, coisas que vocês têm dúvidas da palavra e gostaria que no futuro eu possa trazer estudos. Então, não deixe de compartilhar e estar ligado nesses vídeos. É isso, irmãos. Um abraço, até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos. Tchau!